Bem-vindos à jornada Foco em Solução. Hoje nós vamos falar na aula número 2 sobre os personagens do problema. Sim, existem vários personagens que vão surgir quando um problema surge. O primeiro deles é o acusador. O acusador, ele tem uma postura super firme e ele está disposto a encontrar um culpado. Não interessa o que aconteceu. Ele vai encontrar alguém para culpabilizar, para fazer aquele discurso moral em cima daquela pessoa, para castigar, para punir, para suspender. Ele está conectado com a punição. Ele quer acusar a dor. Então, ele, na verdade, tem uma dor bem latente, tá? E ele tá usando esse momento para se vingar de alguém. Então, o acusador é aquela pessoa que vai ficar o tempo todo perguntando: quem fez isso? Mas e por que você fez isso? E você não tá vendo que isso não sei o quê? E ele vai sempre encontrar 5 vezes mais culpa no outro do que seria necessário para aquele problema. O acusador existe porque existe espaço para ele existir. Alguém abriu essa porta para que ele existisse. E o que você vai fazer com ele? Nada. Deixa ele em paz. Quanto mais você tentar resistir, discutir com ele, mais ele vai buscar razão porque ele quer atenção. Então deixa ele falar até que ele possa cessar essa energia. Segundo personagem, o levantador de muro. O levantador de muro é aquele que você vai trazer uma solução e ele traz 10 problemas. E você traz outra solução e ele traz mais 10 problemas. Liliane, eu conheço alguém assim. Você já viu alguém que você fala: ah, mas e se? Mas e se um ET descer agorinha? E se quando a gente for entregar? E se quando não sei o quê? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Pem! Segunda pessoa pedindo atenção. Tá pedindo atenção e tá inseguro. Então essa pessoa tá trazendo para a situação de agora uma situação anterior. O ambiente de trabalho ou o ambiente desta relação não está seguro para as pessoas. E ela tá sempre nessa insegurança do que vai acontecer. Liliane, pode ser algo pessoal dela que ela tá trazendo para a empresa? Ou pode ser algo que ela trouxe de outro relacionamento para esse relacionamento de agora? Pode. Porém, entretanto, todavia, você só faz dentro de um ambiente aquilo que está permitido pelo ambiente. Então, se neste lugar ela encontrou a maneira de colocar isso para fora, é porque existe aí também, tá? Tem uma sinergia. Existe o terceiro indivíduo, que é o amante do problema. Ele tem uma relação com aquele problema. Você simplesmente não pode deixar ele sem aquele problema para chamar de meu. Então, o amante do problema, ele ama a situação. Ele fica convencendo as pessoas de que isso não é um problema. Ai, não, gente, vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. Ai, não, gente, deixa isso pra lá. Isso funcionou até hoje assim. E ele tá sempre nesse político, assim, meio, sabe, aéreo, como se aquilo não fosse tão grave como parece. Não é interessante para ele resolver esse problema, porque ele está acostumado a lidar com isso. Na hora que esse problema se resolve, ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade, que é uma realidade onde esse problema não existe e que talvez ele não conheça esse lugar. Então o amante, ele fica com aquilo que ele conhece, ele não vai arriscar perder esse lugar. Dentro da figura do amante tem uma melancolia do passado. É bem comum que seja alguém há mais tempo na relação. Ele tem um discurso meio assim: ah, eu só quero que tudo volte a ser como era antes. Gente, nada volta a ser como era antes. Eu não sou a mesma Liliane depois dessa aula aqui. Eu já tenho todo um outro conteúdo porque eu ministrei essa aula. Então, nada volta a ser como era antes. Esses personagens, durante a discussão do problema, eles vão surgir. Primeiro, porque há abertura para essas situações. Segundo, porque não foram bem selecionadas as pessoas para a solução do problema. E terceiro, porque há um interesse geral em que o problema permaneça. Então, por exemplo, numa relação de casal, se a gente for trazer isso para o vínculo pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma aluna que tinha um problema com uma secretária e ela tinha 72 funcionários. E eu falava: ok, se você tem problema com essa secretária, por que você não demite essa secretária? O que te impede, de demitir essa secretária? E o problema que ela tinha com a secretária era exatamente problema pessoal. Ela achava que a secretária tinha um negócio com o marido dela que ela não gostava. Falei: ué, então, mas se você tá me falando que ela não tem competência profissional, que ela tem interferência na sua vida pessoal, como é que tá aqui a ligação? E aí eu venho para a história da família
fantasia. A manutenção do problema, ela tem muito a ver com a fantasia, é isso que a gente vai ver na próxima aula. Na fantasia dela, esta secretária tinha que ter sido demitida pelo marido. Ela esperava uma prova de amor. Então, se eu demito a secretária, de repente eu tiro ela de perto de mim e aí pode ser que a minha desconfiança se confirme e eu perco o controle. Por isso eu preciso dela por aqui. Mas, na verdade, o que eu espero é que o meu marido demita ela, porque aí eu tenho a certeza de que ele me ama, de que ele não tem nada com ela. Então, eu estou usando a empresa, eu estou negligenciando a empresa, porque tinha um problema funcional também com ela, para resolver questões pessoais. Então, assim, nada mais estrutural do que uma família, nada mais familiar do que uma empresa. Não tem como a gente separar. Muitos dos problemas das empresas vêm das questões pessoais e familiares, e é por isso que eu estou aqui ministrando para você, porque eu comecei a trabalhar com famílias e fui trazida para o mundo do business, porque eu percebi que os problemas dos business, a grande maioria estava entrelaçado com problemas relacionais familiares que não conseguiam ser resolvidos dentro de casa. Por quê? Porque numa empresa eu posso sair, numa família eu estou preso. Então, eu te vejo na aula número 3 sobre relações com o problema e com os personagens.